Você sabe a diferença entre açúcar impalpável e açúcar de confeiteiro? Eles dois, até olhando assim, na primeira vista, eles parecem a mesma coisa, mas na verdade eles são um pouco diferentes. Não tanto, mas um pouco diferente. O açúcar de confeiteiro, nós achamos no mercado normalmente pelo nome de Glacúcar, né, de uma marca específica. Ele é um açúcar com refinamento assim, bem maior do que o açúcar refinado comum. Então, depois a gente especifica mais sobre o açúcar, mas ele tem lá o cristal, depois o refinado e depois o de confeiteiro, que é mais fino, o mais fino de todos. O açúcar impalpável, ele é uma mistura entre açúcar e amido. Ele é ainda mais fino do que o açúcar de confeiteiro e por ter um pouquinho do amido, ele fica ainda mais soltinho. Então, ele é impalpável porque ele parece um pó mesmo. Você pega ele na mão e você quase não sente os granuladinhos. Já o açúcar de confeiteiro, você sente um pouquinho os granuladinhos. E, afinal, qual é a diferença no uso? Para que eu uso um e para que eu uso o outro? O açúcar de confeiteiro, ele é um açúcar puro. Então, ele serve para fazer algumas caldas, ele serve para fazer glacê, ele é muito bom para fazer merengue, por ele ser mais fininho, ele não demora para dissolver, então, enfim, para glacês, merengue, esse tipo de coisa, ele é muito bom, tá? O impalpável, normalmente nós usamos mais para mexer ali com a pasta americana, algumas receitas específicas pedem o açúcar impalpável, já levando em consideração a porcentagem de amido que tem no açúcar impalpável. Então, para que a gente usa? Normalmente para receitas específicas que levam em consideração a quantidade de amido que tem na receita, né? Por exemplo, a pastilhagem, que é uma pasta de açúcar bem durinha, que serve para várias esculturas e é muito legal. Então ela leva o açúcar impalpável porque já leva em consideração o amido na receita. Então não confunda mais, açúcar impalpável é aquele que você não consegue tocar. Impalpável exatamente por isso. Mais fininho, contém um pouco de amido e por isso parece mais um talco. Já o açúcar de confeiteiro, ele é mais refinado do que o açúcar refinado, ele é mais fininho do que o açúcar refinado, porém ele é bem utilizado para glacês e, enfim, caldas, bem casado, ele tem vários usos e ele não tem adição de amido.